Na tela vocês encontram o desempenho do Bitcoin no ano de 2024. Ele entregou 120% de retorno, começando o ano aqui na casa dos 40 mil dólares e nesse momento se aproximando demais dos 100 mil dólares. Olha aqui o retorno de 120% para o BTC. Agora, se você for brasileiro, o Bitcoin é ainda melhor. Por quê? Porque a nossa shitcoin nacional, o nosso realzinho, é a pior moeda do mundo nesse ano. Olha aqui a lista. E vocês percebem na última colocação justamente o nosso querido real com menos 20% de retorno. Sim, você perdeu 20% do seu patrimônio, 20% do seu poder de compra somente por estar posicionado em real. Você não percebe isso muito bem porque você recebe em real e gasta em real. Então você não fica analisando a volatilidade do real contra o dólar, contra moedas fortes. Mas no final do dia, o que interessa é que vai ficar tudo mais caro para você. Os produtos e os serviços que dependem de coisas do exterior acabam elevando o preço. E tudo depende de coisa do exterior. É petróleo, é maquinário, é serviço de tecnologia, qualquer empresa tem custos em dólar. Tudo fica mais caro para você. E aí aquele desempenho fantástico do Bitcoin contra o dólar de 120% se transforma em 174% no ano quando olhamos para o Bitcoin contra o real. 174% que você poderia ter multiplicado o seu patrimônio, aumentado o seu poder de compra, mas não, você preferiu ficar em real, perdendo 20%, o que não faz nenhum sentido. Ah, Guilherme, mas eu sou esperto, eu sou malandro, então o que eu fiz? Para evitar perda, eu fui para a Bovespa, eu fui para a Bolsa Brasileira. Bom, a Bolsa Brasileira está nesse gráfico, em comparação com o Bitcoin, está aqui embaixo, essa linha verde maravilhosa, com perda de 6% contra o real. Opa! Então quer dizer, nesse caso, você está pior do que somente com o real debaixo do colchão. Porque além das perdas que o real teve contra o dólar, você perdeu aqui em reais 6%, fazendo com que o desempenho da Bovespa contra o dólar seja isso aqui, no ano 23,9%. Praticamente 24% de queda na Bovespa nesse ano. Praticamente 24% que você perdeu de patrimônio, perdeu de poder de compra na Bolsa contra o dólar. Na real, a Bovespa é uma bolha, então vamos chamar ela de bolhespa. A bolhespa é inflada pela inflação. E é por isso que vocês percebem uma diferença entre a queda aqui em dólar, né, 24%, e a queda em reais. Por quê? Porque o governo brasileiro usa a inflação, a desvalorização da moeda, o aumento da quantidade de moeda na economia para injetar justamente na bolsa. Então a bolsa ela parece sempre muito mais saudável do que é quando você analisa ela em reais. Porque esses reais que são impressos, eles acabam entrando dentro da bolsa brasileira. Então vocês percebem que a queda, quando você analisa em real, ela parece pequena. E quando o governo imprime, muitas vezes a bolsa está positiva em reais e negativa em dólar, como é o costume. Se você pegar lá o gráfico da bolsa em dólares, vocês vão perceber que desde 2008, isso mesmo pessoal, desde 2008 a bolsa só cai em dólar. Ela valia lá em meados de 2008 cerca de 45 mil dólares e agora está valendo 21 mil dólares, ou seja, menos da metade de 2008 para cá. Com o governo ameaçando ricos e super ricos, a tendência é que dólares continuem saindo do país, agravando a situação do real, que já passou dos 6,10 por dólar. E qual a solução do governo? Imprimir dinheiro para pagar as contas. Então podem ter certeza que o real vai continuar se desvalorizando nesta tendência aqui. Este gráfico aqui é do meu amigo Alan Reicher, dos Bitcoinheiros, e é o gráfico justamente do real brasileiro, tá? Da desvalorização do real brasileiro, tá? Então aqui para cima já estamos em R$6 por dólar e notem só, nós temos uma linha de tendência na cor
rosa e uma outra linha de tendência na cor azul. Notem que a azul ela era uma resistência, ó, pegou aqui o real e voltou a cair, pegou aqui em 2015 e voltou a cair de novo, e pegou aqui mais à frente em 2018 e voltou a cair. Aqui, pessoal, em 2019 para 2020, tivemos o rompimento dessa linha, né? Ela que era uma resistência, ela se torna suporte mais à frente em 2022 e de novo em 2023. A partir de então, a gente vê o real começando a perder valor, ou seja, subindo aqui a quantidade de reais necessários para comprar $1. Nesse momento aqui, ele está caminhando para onde? Para testar esta linha de tendência rosa, que historicamente era um suporte, como vocês podem ver em 2011, podem ver de novo em 2014, podem ver de novo em 2017 e 2018, podem ver de novo aqui mais à frente, e agora ela vai ser testada, pessoal, como resistência. A tendência é continuar subindo, ou seja, desvalorizando o real até bater aqui em R$ 6,66 por $1, tá? É aqui esse ponto que vocês estão vendo justamente marcado na linha rosa. Deve ter um teste, um recuo, uma correção, e em algum momento lá na frente vai romper essa linha rosa para cima e ela voltará a ser um suporte como foi historicamente. Ou seja, o real vai passar de 7 para $1. Ou seja, o seu dinheiro, todo o seu investimento, o seu patrimônio, ele vai ser ainda mais diluído e numa velocidade muito mais rápida do que estamos vendo agora, tá? Então 2025 e 2026 prometem e você precisa se proteger disso. Como que você escapa dessa diluição, dessa desvalorização? Eu não sei se vocês lembram, mas no início do mês passado, em outubro, eu expliquei para vocês a correlação quase perfeita entre o M2, a inflação real, o aumento da base monetária, e o Bitcoin. Quando o M2 cai, Bitcoin cai. Quando o M2 lateraliza, Bitcoin lateraliza. Quando o M2 sobe, o Bitcoin sobe. Dá uma olhadinha no que eu falei para vocês em outubro desse ano. Está na tela o gráfico para vocês mostrando o M2, a linha branca, e o Bitcoin, a linha laranja. O M2 sobe, a linha branca sobe aqui em 2023. Olha o que acontece com o preço do Bitcoin. Ele sobe igualzinho, pessoal. Depois o M2 lateraliza. O que acontece com o Bitcoin desde então? Só lateraliza de preço. Ele não sobe. Só que o que aconteceu agora, pessoal? Olhem o M2, olhem a linha branca, como voltou a disparar. Rompeu aqui, no caso, esse canal, essa lateralização que a gente tinha há tantos meses e foi lá para a lua o M2. O Bitcoin, ele tem um atraso, como eu falei para vocês. Então, ele começou timidamente a subir, mas o que acontece para frente? Ou seja, nos próximos 75 dias, o que nos leva para o final desse ano. O Bitcoin, ele tende a seguir o M2. E se isso acontecer mais uma vez, para onde vai o preço até o final desse ano? Ele iria para casa dos $90 mil ainda nesse ano, apesar de tudo que a gente está vendo. E aqui estamos nós, final de novembro, com o Bitcoin fazendo exatamente o que eu falei. Olha aqui, Bitcoin está em $97.500 no momento que eu gravo esse vídeo. Eu sou mágico? Eu tenho bola de cristal? Não, pessoal, é algo histórico. Assim como a Bolsa Brasileira infla quando o governo imprime reais, o Bitcoin infla, não somente com reais, mas com a inflação de todas as moedas do mundo. Quanto mais dinheiro jogam para a economia, quanto mais desvalorizam as moedas estatais, mais valor tem o Bitcoin. Então era uma questão lógica que o Bitcoin seguisse o M2 até a região de $90 mil. Exatamente o que estamos vendo agora.